Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas ou que vai se inscrever assim que o vídeo acabar. A gente fala muito aqui no canal sobre as diferentes posições dos jogadores, funções, esquemas táticos, perfis de técnicos, mas hoje eu queria falar um pouco mais sobre o lado de cá, o lado dos comentaristas esportivos, sobretudo os comentaristas de futebol. Será que todos eles são iguais? Ou será que temos diferenças muito grandes entre as formas que cada um trabalha? Essa é a pauta do nosso vídeo de hoje, agradecendo muito a você que já é inscrito. Se você ainda não é, seja muito bem-vindo, eu espero conquistar a sua inscrição, assim como seu like nesse vídeo, seu compartilhamento com os amigos, seu feedback nos comentários, sua sugestão de tema para próximos vídeos, seu hype, se ainda estiver disponível, né? E também te convido a navegar pelo canal para conferir mais do nosso conteúdo, beleza? Bom, vamos lá. Existem alguns tipos de comentaristas esportivos que adotam linhas de trabalhos diferentes entre si. E você, como espectador, pode preferir um ou outro e achar que determinado tipo de perfil é mais adequado para o tipo de público que você se encaixa, beleza? Não necessariamente o mesmo comentarista pode adotar só um perfil. Até porque quando a gente comenta futebol, a gente dá ênfase para aquilo que mais agrada a gente no jogo ou que a gente, né, tem como algo que mais chama a nossa atenção, o que a gente considera mais importante dentro das partidas. Vocês devem imaginar qual é o meu perfil, até porque o nome do canal dá uma ajudinha aí, dá uma belíssima dica para vocês. Mas eu tento passear um pouco por alguns desses estilos, beleza? Mas eu posso dizer que esse aí, que foi o primeiro que passou pela sua cabeça, é de fato o meu perfil preferido, o analista tático. O comentarista de futebol que dá ênfase à análise tática está mais preocupado com a parte estratégica e coletiva do jogo. Ele precisa estar atento não só às disposições e plataformas das duas equipes, bem como às movimentações e variações em momentos diferentes da partida, como na fase ofensiva, que se divide em saída de bola, fase de construção e fase de finalização, a fase defensiva, que pode acontecer em diferentes níveis de pressão, sendo elas alta, média ou baixa, né, acontecendo também pós-perda da posse ou se organizando quando a bola é posta em jogo a partir de um tiro de meta ou até mesmo de uma bola parada, e também as transições, que não necessariamente são os contra-ataques, mas qualquer momento do jogo em que o time sai de uma fase para outra, seja da defesa para o ataque, do ataque para a defesa, ou a troca de altura de pressão defensiva ou também a troca de altura de fase ofensiva, beleza? Tudo isso diz respeito ao trabalho do analista tático. Podemos citar como exemplo nomes como o Rafael Oliveira, da Prime Video, da Casa TV, o Renato Rodrigues, da TNT Esportes, e também o Paulo Calçade, da ESPN. Aqui no YouTube a gente tem alguns canais especializados em análise tática, inclusive, como Centro do Jogo, como Categoria Canal, como Futuri, e o meu preferido, que é um canal gringo, que é o Football Mad Simple. Também faz muito bem esse trabalho de análise tática, beleza? Um segundo tipo de comentarista é aquele que não necessariamente cursou jornalismo, mas que não deixa de ser um analista técnico, que é o ex-jogador. Esse é o tipo de comentarista que traz a vivência do campo, né? Ele analisa o jogo sob a ótica de quem já esteve profissionalmente dentro das quatro linhas, destacando aspectos como fundamentos, comportamento dos atletas, posicionamento corporal, dinâmica de grupo e também leitura de vestiário. Esse tipo de comentarista costuma ter boa leitura técnica e prática, e normalmente é mais bem aceito pelo público de TV aberta, já que, ao não ser tão acadêmico, ele consegue simplificar as explicações sobre o que acontece em campo, fora que normalmente é um rosto mais conhecido das grandes massas, né? E para quem acha que para falar de futebol é preciso ter jogado profissionalmente, esse aqui acaba sendo o perfil que costuma agradar mais, apesar de nem sempre eles se aprofundarem no aspecto tático coletivo, beleza? Exemplos desse tipo de comentarista são o Caio Ribeiro, o Jono Maestro, o Roger Flores, da TV Globo, o Neto, da Bandeirantes, o Casagrande, né, da UOL Sport, o Djalminha, a Juliana Cabral, da Casa TV, o Dodô, da TV Record, o Grafite, o Paulo Nunes, do Sport TV, e quem se destacava muito também era o Pedrinho, que acabou abandonando, né, a função quando se tornou presidente do Vasco da Gama, mas para mim era um dos melhores, e entre os ex-jogadores, o melhor. Assim, que eu já vi, ele era o melhor, beleza? Também pelo perfil que ele adotava. Apesar dele ser um ex-jogador, ele também era um analista tático, beleza? Ele preferiu
seguir essa linha de trabalho. Um tipo que também está bem em evidência, né, nos últimos tempos são os analistas estatísticos, aqueles que baseiam suas análises em dados e indicadores de desempenho. Usam métricas como XG, posse de bola, mapas de calor, índice de produtividade. O objetivo é trazer números em contexto, explicar o porquê através dos dados. Mas também tem aqueles que usam os números para embasar teses como que jogador é melhor que o outro, ou tratar com mais exatidão informações que são objetivas, como melhor ataque, melhor defesa, melhor desempenho como mandante ou visitante. Porém, é sempre legal lembrar que os números frios não explicam tudo quando não relativizados ou contextualizados, beleza? Um dos caras que mais ajudou a difundir a análise de futebol através das estatísticas e números é o Bruno Formiga, hoje no Grupo Globo, e um dos principais nomes da GE.TV, mas que trabalhou também por muito tempo na TNT Esporte. E com seu quadro no YouTube, né, o Polêmicas Vazias, embasou muitas de suas opiniões se apoiando em estatísticas e dados. Outros sites, perfis, canais, aplicativos como Footstats, SofaScore, OneFootball e até o Transfer Market também trabalham muito com estatísticas, beleza? Também temos os comentaristas especialistas em arbitragem. Normalmente eles são ex-árbitros, ex-auxiliares, que são inseridos em programas e transmissões de jogos para serem as palavras finais em interpretar lances polêmicos e decisões de ex-colegas de profissão, explicando a aplicação das regras, o uso do VAR e a consistência das decisões. Entre os exemplos, além de ex-árbitros como o Salvo Spínola, hoje na Record, o Carlos Eugênio Simon e a Renata Ruel, da ESPN, o Paulo César de Oliveira, né, do Grupo Globo, a Nadine Bastos, do SBT, e que também faz uma ponta ali no Prime Video, ela que foi auxiliar. O jornalista Vitor Sérgio Rodrigues, o VSR, da TNT Esporte, ele não foi árbitro, não foi auxiliar, mas ele também é reconhecido como um profundo conhecedor das regras. É um diferencial quando comparado com outros comentaristas que se limitam a opinar sobre campo e bola, sobre um time e outro, pouco sobre o árbitro. O VSR consegue fazer isso muito bem, beleza? Também temos aqueles comentaristas que são especialistas em assuntos financeiros, aqueles que comentam o futebol pela ótica da gestão, da economia, da sustentabilidade dos clubes, foca em temas como fair play financeiro, SAFs, marketing esportivo, fluxo de receitas. É o tipo de comentarista que entende o fora de campo para ajudar a explicar o que acontece dentro de campo. Sabe quando um time está cheio de dívidas, bloqueios de receitas e outras razões que impedem que eles consigam manter um time competitivo? São esses caras que ajudam a elucidar para o torcedor o que está acontecendo. Podemos citar como exemplo César Grafietti, né, que é consultor, referência em finanças de futebol, e também o Rodrigo Capello, do Grupo Globo, que traduz de forma acessível os bastidores econômicos do futebol. Também temos os comentaristas historiadores, aqueles que contextualizam o futebol comparando gerações, estilos e transformações do jogo. Costumam resgatar fatos, estatísticas antigas e marcos históricos que ajudam a compreender o presente. Também são importantes para ajudar os espectadores a entenderem as mudanças que o jogo sofreu e também relembrar jogos e escalações que marcaram época. Talvez o maior representante desse perfil seja o Paulo Vinícius Coelho, o PVC, atualmente na Paramount e no All Sport, dono de memória invejável para relembrar esquadrões vitoriosos, dados, datas e contextualizações históricas. Além dele, a Luana Maluf, hoje no Grupo Globo, também comentarista da GE.TV, é outra que ficou conhecida primeiramente na internet por trazer matérias especiais sobre fatos históricos, não só sobre o futebol em campo, mas também em aspectos culturais e políticos, tanto dos clubes, que são objeto de estudos de suas análises, quanto de algum país que cedia algum evento específico ou que esteja envolvido em uma partida de seleções. A ESPN também tem outros dois grandes nomes com esse estilo, o Celso Zelt e o Biratan Leal. Também podemos citar o Mauro Betting, da TNT Esporte, do SBT, da X Sports e de vários outros veículos aí. Mauro Betting aí tem vários empregos para chamar de seus, né? Um perfil mais à moda antiga, mas que ainda tem o seu público, são os comentaristas mais políticos, né? Aqueles que comentam assuntos como bastidores de federações estaduais, CBF, Conmebol, UEFA, FIFA, política de clubes, direitos de transmissão, e até tentam introduzir um pouco da política nacional de forma geral para dentro do comentário esportivo. A antiga galera do Linha de Passe
que hoje está presente no All Sport, como o Mauro César Pereira, o José Trajano, o Juca Kfouri, até o próprio Walter Casagrande, costumam mesclar esse tipo de análise com críticas estruturais ao sistema do futebol e também ao governo do país e também dos estados brasileiros, né? O ex-repórter da Globo, o Thiago Asmar, hoje comentarista, e eu não sei se ele ainda está como âncora da Jovem Pan, mas ele é dono ali do canal Pilhado, né, como ele ficou conhecido depois da sua saída da Vênus Platinada. É outro também que gosta muito de falar sobre política dentro do futebol. Um outro que está na moda aqui e é considerado o futuro do jornalismo esportivo é o comentarista da resenha. É o que aposta na leveza, no humor, na descontração. Ele fala de futebol com espontaneidade, conectando com o público pelo carisma e pelo entretenimento. Nem sempre ele se aprofunda na análise, mas reforça o componente de bate-papo que o torcedor adora. É aquele que transforma o debate numa mesa de bar. É uma proposta, inclusive, muito usada na internet, e que, inclusive, é feito nos programas e transmissões da Cazé TV e agora também da GE TV. Até por isso, nomes como Casimiro Miguel e o Fred Bruno, né, esse último, um dos principais nomes ali do projeto da Globo no YouTube, depois de construir seu sucesso no canal do Desimpedidos, são dois dos principais exemplos. O ex-jogador Denilson também adotava muito esse estilo quando ele fazia parte do programa Jogo Aberto na Band e hoje mantém esse estilo em suas participações no Sport TV. O Ale Oliveira, que passou por ESPN, pelo antigo Esporte Interativo também, ele tinha claramente essa vertente do humor nos seus comentários. Às vezes exagerava, às vezes, mas ele também sabia a hora de falar sério, mas sempre, né, com essa pegada de que tinha que ser divertido para ele poder comentar. Também nesse estilo mais resenha, mais papo de bar, mas com um tom mais crítico e controverso, tentando impor quase sempre um lado menos convencional nas suas opiniões, está o Rica Perrone, ex-colunista da Globo, um grande cronista que conseguia traduzir muito bem em palavras o sentimento do torcedor. Eu conheci o Rica, inclusive quando os textos do blog dele eram possíveis de se acessar no Globoesporte.com. Hoje ele tem um canal no YouTube, onde suas opiniões fortes podem despertar sentimentos diferentes, ou você concorda muito com ele, ou discorda completamente, não há meio termo, mas ele também consegue manter esse nível leve de papo de bar, sabe? Ele não fala com um tom professoral que tá te ensinando alguma coisa. Ele conversa com você no seu nível. Ele fala a opinião dele como se estivesse na sua frente, numa mesa de bar realmente. Por mais que ele tenha um embasamento, que ele seja um jornalista para poder emitir aquela opinião, e por mais que você não concorde. Você se sente íntimo dele quando você ouve o Rica Perrone falar. Concorde com ele ou não, beleza? Outro tipo de comentarista que talvez possa ser visto pejorativamente como clubista é aquele que assume o time que torce e faz seus comentários com base na paixão. Eu não consegui encontrar uma definição, né, um nome que defina bem esse tipo de comentarista, mas eu posso falar que é tipo um torcedor com um microfone. Ele é diferente de um setorista, que nem sempre torce para o mesmo clube que ele cobre. Vou citar o exemplo aqui, por exemplo, da Bianca, eu esqueci o sobrenome dela, mas ela trabalha na TNT Esporte. Eu vou lembrar depois, Bianca Molina, lembrei. A Bianca Molina, ela é gremista e ela cobre o Corinthians. Ela tem um canal aqui no YouTube, inclusive, para poder falar sobre as notícias do Corinthians, que é o clube que ela cobre. Então ela é setorista do Corinthians, mas ela torce pro Grêmio. Então ela não se enquadra aqui nisso de ser uma torcedora com microfone. Ela é setorista do Corinthians, torce pro Grêmio, beleza? Então, esse torcedor com microfone aqui que eu estou dizendo, não é uma boa definição, eu admito que não seja, tá? Mas eu não encontrei, assim, uma outra expressão, uma outra palavra que define esse tipo de comentarista. Mas, normalmente, ele faz conteúdos para públicos mais nichados e específicos, né? Para os torcedores do clube ali, realmente, que ele está sendo um objeto, né, de matéria, de cobertura ali, né, do trabalho dele. Mas também podem aparecer em programas mais abrangentes e voltados para todas as torcidas. Ele representa o olhar apaixonado do torcedor comum. Ele é parcial, opinativo, emocional, né? Muitas vezes ele está ali para dar o ponto de vista realmente do torcedor numa roda de conversa ali onde cada um vai falar do seu próprio sentimento como torcedor. Ele usa a camisa mesmo. Ele tem como força a identificação com o público, trazendo o sentimento da arquibancada para frente das câmeras. Também pode ter acesso ali a bastidores, até a coletivas de imprensa, através dos seus canais pessoais. Esse perfil se destaca pela autenticidade
e representatividade do torcedor também, beleza? A Cazé TV tem alguns representantes dessa categoria, como os rubro-negros Gabriel Simões, que também é coordenador de transmissões, e o Bruno Magalhães. Ambos, inclusive, têm um canal voltado para falar sobre o Flamengo juntos aqui no YouTube. O Lucas Pedrosa, que é vascaíno, também possui um canal voltado para a torcida do seu clube de coração, mas ele trabalha em programas como o SBT Esporte Rio, onde ele comenta sobre os 4 clubes do Rio de Janeiro e também faz parte ali da grade nacional, né, da Cazé TV, falando sobre times do Brasil e do mundo inteiro. Luca Bop, que ficou nacionalmente conhecido pelo seu podcast, o Bopismo, onde ele nunca escondeu a sua torcida pelo São Paulo. Recentemente também foi contratado pela Cazé TV, dono inclusive de muitas afirmações polêmicas e até saudosistas muitas vezes. Além de nomes como Ricardo Martins, da TNT Esporte, ele é santista, fanático, não faz nenhuma questão de esconder esse seu lado torcedor durante os comentários que ele faz. O Pedro Certezas, que é botafoguense, na verdade formado em publicidade e propaganda, né? Ele não é jornalista, né? Mas ele tem uma veia mais cômica em suas participações, tanto na TV quanto na internet. Basicamente é um torcedor dentro da imprensa, tá? E assume muito bem esse papel. Na internet a gente tem canais como o Futeboteco, né, composto pelo santista Rodolfo Gomes e o palmeirense Felipe Oliveira, que também conduzem ali um podcast bem legal chamado Tomando Uma Com, né, que eles normalmente recebem jornalistas e também, né, figuras da internet para poder falar sobre futebol, e não só sobre futebol, né? Muitas vezes também eles tratam de outros assuntos mais diversos. E eles também têm uma live diária, né, comentando as notícias do futebol, né, enfim, de uma forma geral. Mas sempre quando eles falam sobre os seus times é sempre com muito clubismo, e não que isso seja uma coisa ruim. Eles assumem esse tipo de papel. Também temos o Futirinhas, né, do também santista ali, o Edu Araújo, o corintiano Rafael Pepe, que também trabalham, né, como comentaristas do canal GOAT, né, fora vários canais aí nichados que possuem jornalistas que decidiram fazer conteúdos voltados exclusivamente para os clubes que eles torcem. Eu, como botafoguense, posso citar o Daniel Brown e o Thiago Franklin. São 2 jornalistas que têm canais voltados para falar com o torcedor do Botafogo, beleza? E um último tipo aqui de comentarista, que tem mais a ver, na verdade, com o trabalho de repórter, é o apurador. Embora esse profissional também possa aparecer comentando jogos e participando de programas de análises. O comentarista apurador atua em nível mais amplo, com fontes em clubes, federações e bastidores do futebol nacional e internacional. Ele não comenta só o que ele acha do jogo, mas principalmente o que ele sabe sobre o que acontece fora das 4 linhas. Negociações, crises internas, decisões de diretoria, bastidores de vestiário e até divergências políticas dentro das entidades. Sua principal marca é a informação de bastidor e a capacidade de analisá-la de forma responsável, contextualizando o impacto dessas notícias no campo e na gestão, beleza? Alguns já citados nesse vídeo, como o PVC, como o Pedrosa, como o Ricardo Martins, também atuam nessa função. Outros, como o Vene Casagrande, do SBT, o Jorge Nicola, da Band Esporte, também são conhecidos por cobrir especialmente o mercado de transferências nacional. Internacionalmente falando, o italiano Fabrizio Romano, quem não conhece, né, virou uma referência mundial no que diz respeito à apuração. É o exemplo máximo de que quanto mais acerto nos furos eles conseguem, mais credibilidade eles ganham, beleza? E é isso, galera. Esses são aqui os diferentes tipos de comentaristas de futebol. Eu citei aqui 10 tipos, talvez tenha até mais, né? Mas são os tipos que mais me chamam a atenção e que mais são flagrantemente diferentes, beleza? Como eu disse, eu tento passear em alguns desses estilos para poder formar o meu perfil. Eu me defino como um analista tático, mas que também tenta usar um pouco de estatística para embasar minhas opiniões. Eu também me interesso um pouco pela parte histórica. Também declaro abertamente aqui o meu time de coração e falo sobre ele como torcedor em momentos que eu sou questionado sobre isso. Principalmente quando eu respondo aqui a nossa caixinha de perguntas semanal, que é o momento mais resenha do nosso canal. Então, nesse momento aqui, vocês podem me fazer perguntas, né, sobre o Botafogo e eu responder a vocês não como um analista, também como um analista que sou, mas principalmente como torcedor. Qual é o meu sentimento diante da pergunta que vocês estão me fazendo? Que é, na verdade, a grande proposta, né? Quando você faz uma pergunta sobre o time da pessoa para a pessoa, você não quer ouvir o comentarista falando, você quer ouvir o torcedor. Isso eu também faço. É diferente quando eu faço uma análise aqui sobre o time. Aqui já entra mais o lado profissional, que eu também estudo
para poder fazer, embora seja meu time ou não. E por isso eu trato com tanto respeito também os outros times, inclusive rivais. Tenho certeza que você, torcedor rival do Botafogo, nunca se ofendeu com algo que eu falei sobre seu time, porque eu trato o meu trabalho com muito respeito e faço um trabalho mais abrangente para poder atingir todas as torcidas e ganhar o respeito de todas elas também, beleza? Eu espero que vocês gostem do perfil de trabalho, meu perfil de comentarista que eu tenho trazido aqui para vocês. Assim sendo, eu não me encaixei apenas em uma das caixinhas de comentaristas que citamos nesse vídeo. Eu defini um estilo próprio de comentar futebol. Mas você tem algum estilo preferido? Algum que você não gosta? Ou qual deles você consome mais, né, na TV convencional, na internet? Qual deles aí mais te agrada? Qual desses perfis aí é o seu preferido? Deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no nosso canal. E até a próxima!